Agora é hora do nosso quadro Amigo Pet. Como a gente já anunciou no comecinho do programa, no nosso quadro Amigo Pet de hoje, a gente vai falar que os tumores de mama têm sido frequentemente diagnosticados também em espécies caninas e felinas, sendo o tumor mais comum em cadelas e o terceiro mais comum em gatas. Preocupante, né? E a maioria dessas neoplasias são malignas e pode estar associada à mortalidade, o que justifica aí a preocupação dos oncologistas veterinários quanto à rapidez no diagnóstico. Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse assunto é a veterinária, a Brenda Lurian, que já esteve aqui com a gente, né, Brenda? Sim, obrigada pelo convite. Seja Lurian. Lurian, seja bem-vinda, tá, Brenda, mais uma vez aqui Obrigada. com a gente. E a gente está ainda no Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, né, para nós, mulheres, em relação ao câncer de mama, só que a gente lembra que nos animais também, né, essa doença afeta e como em nós seres humanos, quanto antes a gente tem um diagnóstico, melhores são as chances de cura, né? Vamos começar falando dessa incidência realmente preocupante, né, Brenda? É bastante preocupante a incidência do câncer de mama nas cadelas, nas gatas. E assim, a gente tem diferentes tipos de câncer de mama e o diagnóstico precoce ele é fundamental para tentar promover uma cura para esse paciente, né? Então, no momento das brincadeiras com as cadelinhas, fazer carinho na barriguinha, dá para você sentir aquele nódulo bem pequeno, que muitas das vezes é do tamanho de um grão de arroz, tamanho do grão de feijão. E essa fase, né, que ele é bem diminuto, é o melhor momento para você poder tratar esse paciente, de repente promover uma cura. O diagnóstico precoce é fundamental. Aí a gente, na campanha Outubro Rosa pra gente, mulheres, para nós mulheres, se bate muito nessa questão do autoexame, que a gente sabe que também é fundamental, porque na hora que você se sente, né, você já procura aí um profissional, mas nos bichinhos eles não têm, né, eles não têm queixas, eles não conseguem se comunicar dessa forma. Então, assim, muita gente tem dúvida, onde é que fica direitinho? Onde é que eu posso apalpar para sentir se tem algum nódulo na mama do meu bichinho? A gente consegue explicar? A gente tá vendo, inclusive, imagens aí, algumas imagens, né, Brenda? Isso. Normalmente, as cadelas vão apresentar 5 pares de mamas, né? E as gatas também vão apresentar mamas, só que em quantidade menor, são 4 pares de mamas. Então, o ideal é palpar todas as maminhas, entre as mamas, nas laterais das mamas, para poder sentir esse nódulo. Não necessariamente ele vai estar no mamilo, né? Ele pode estar na lateral, ele pode estar entre as mamas. E uma coisa interessante é que, no caso das gatas, tem comunicação entre as cadeias mamárias, né? Então, é fundamental essa palpação. Você pode perceber, por exemplo, o cão ou a gatinha lambendo muito essas mamas, pode apresentar secreção. Isso é o momento de ficar alerta, tá? Sobre as secreções que pode apresentar nas mamas e a vermelhidão que ele pode também apresentar, além da lambedura em excesso. Em nós seres humanos também, a recomendação é que a gente faça os exames pelo menos uma vez ao ano, né? Ou então de 6 em 6 meses, dependendo da idade, do caso. E nos bichinhos, né? Quanto a gente deve estar atento fazendo esses exames para avaliar se existe alguma possibilidade dessa doença? Normalmente, o que a gente mais diagnostica são pacientes idosos. A partir de 7 anos de idade, 8 anos de idade, a gente tem uma incidência maior do câncer de mama, tá? Mas é possível que menos de 5 anos de idade já apresente o câncer de mama. Então, assim, já não é mais raro aparecer pacientes jovens com câncer de mama. Esse ano eu já atendi 3 cadelinhas com 3 anos de idade com câncer de mama. Então, pacientes jovens também podem apresentar o câncer de mama. Então, para pacientes que são idosos, o ideal seria fazer um acompanhamento 2 vezes ao ano, né? Para os pacientes jovens, ali nos momentos de vacina que for realizado, fazer um check-up periodicamente 1 vez no ano e nesses idosos fazer 2 vezes ao ano. Na gente, alguns fatores podem contribuir, potencializar, né, a probabilidade de desenvolvimento de um câncer, como alimentação, obesidade também, falta de atividade física, genético, o fator genético. Nos bichinhos também acontece da mesma forma? Acontece principalmente em relação à exposição hormonal, né? Alguns cães, algumas cadelas, que não são castradas precocemente, assim como as gatinhas que não são castradas precocemente, elas têm uma exposição hormonal maior. Todo o período de cio, eles vão ter uma exposição maior a esses hormônios.
E o tecido mamário, eles vão ter receptores, né, para se ligar a esses hormônios. Então, o fator hormonal inerente ao paciente contribui para o surgimento do câncer de mama. O anticoncepcional, que é utilizado muitas vezes para inibir aquele cio, também induz o câncer de mama, além de induzir outras doenças reprodutivas, como o parto distóxico, infecção uterina, a pseudociese, que é uma falsa gestação, né? Também contribui para o surgimento do câncer de mama. Obesidade, uma má alimentação, rica em carboidrato principalmente, vai contribuir. E tem a raça, né? Além da idade. Né? Algumas raças são mais predispostas a terem o câncer de mama. Então, vamos levar em consideração o pastor alemão, ele tem uma predisposição. A gatinha siamesa tem predisposição, cadelinha poodle. Mas tem alguma são característica as raças. específica dessas raças que proporcionam isso? É o fator genético e a predisposição racial. Tá certo. E aí, pra gente detectar, tá lá, fiz o exame na minha cadelinha, na minha gatinha, notei uma coisa diferente. Quais são os exames, né, que são feitos para que a gente tenha esse diagnóstico fechado? O exame que nós solicitamos normalmente para esses pacientes que apresentam nódulo é a citologia aspirativa. Ele é minimamente invasivo, é uma agulhinha fininha. Você vai coletar um material e o patologista vai avaliar aquela lâmina para saber o nível de malignidade, tá? Além desse exame de citologia, é importante fazer o estadiamento desse paciente, saber o quanto de células neoplásicas tem nesse paciente. Então, ele pode já ter migrado para outro órgão, né? Então, pode ter metástases. Então, a gente faz radiografia do tórax, faz a ultrassonografia abdominal para saber se já tem um nível de metástase ou não nesse paciente. É um check-up completo em todo o organismo. É um check-up. E depois do diagnóstico positivo, como é que é feito o tratamento e as chances de cura? A gente viu que são muitos bichinhos que são afetados, né? Então, a taxa de mortalidade é elevada? Não, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue promover uma cura, né? Então, a indicação para o câncer de mama é cirúrgico, tá? Então, existem modalidades de tratamentos para o paciente com câncer de mama, primariamente a cirurgia. No pós-operatório, né, com o resultado da biópsia, né, do histopatológico, eu consigo saber que tipo de câncer de mama ele tem. E ali eu vou saber se só a cirurgia é o suficiente ou se é necessário realizar uma quimioterapia. E aí aumentar o tempo de vida desse paciente com qualidade de vida. Então, assim, alguns dos pacientes que fazem quimioterapia, eles têm um fator que é muito interessante, que eles não têm a consciência de que eles estão doentes. Então, isso contribui positivamente. Sim, porque a gente sabe que o emocional também influi diretamente no resultado. Exatamente. Algumas dicas que a gente pode incluir no dia a dia dos nossos bichinhos para evitar, para prevenir esse tipo de doença? Sempre, todo dia, se puder brincar com seus animais, tocar as maminhas, né? Se as mulheres fazem o autoexame, né? Por que não fazer nos seus pets também? Então, sempre nas brincadeiras, palpar as maminhas, você pode apertar ali o mamilo da sua gatinha, da sua cadelinha, para saber se apresenta alguma secreção, observar se está lambendo demais, fazer a castração precoce, não usar anticoncepcional, ter uma dieta balanceada, né, sem excessos de carboidratos e fazer o acompanhamento periódico. Tá certo, Brenda, adorei o nosso papo, como a gente fala, né, o mês de outubro ele chama a atenção para esse ponto, mas a gente tem que estar introduzindo esses hábitos no nosso dia a dia. Não é só para falar no mês de outubro e depois esquecer, não, gente. Tem que fazer realmente parte do nosso cotidiano. Pois não, Brenda? Quero lembrar vocês que nesse final de semana, no dia 21, haverá o Dia D, que é em relação à prevenção do câncer de mama. Vai ocorrer lá no Teresina Shopping, no Parque Pet, a partir das 17 horas, um evento sobre o dia, né, e o mês de outubro, do Outubro Rosa. Lá vai ter exame e avaliação dessas mamas, dessas cadelinhas, se possível levar as gatinhas também. Vai ter brindes, né? Vai ser um dia muito interessante, imperdível. Aconselho que não percam também. Tá certo, aí papai e mamãe pet de gatinho, você tem que ter atenção maior, porque a gente sabe que os bichinhos são um pouquinho mais independentes, né? Eles têm hábitos mais independentes, mais ariscos, mas tem que ter esse mesmo cuidado, tá de olho também na saúde deles, né, Brenda? Exatamente. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, tá? Esse foi o tema aqui de hoje do nosso programa, do nosso quadro Amigo Pet.